Boas, estamos aqui em mais um Pontos Probitais. Eu sou o Rodrigo. Nuno Pinhal. Eu sou o João. Nuno Urbani. Pontos Probitais. Hoje vamos fazer aqui um segmento novo que é o Acabámos de Jogar. Tivemos agora mesmo a jogar um jogo de tabuleiro e assim fresquinho vamos dar já as nossas opiniões. Nós tirámos à sorte para ver quem é que de nós era a escolher o jogo de hoje, calhou-me a mim, e os outros não tinham jogado o jogo, portanto é a primeira vez que entraram em contacto com este jogo e vão dar-vos as opiniões deles assim em cima do joelho, fresquinhas, acabadinhas de sair. O jogo escolhido foi o Cyclades, do Bruno Catalá e do Ludovico, não me lembro do segundo nome dele, deixa cá ver a caixa. Ludovico Montblanc. Ludovico Montblanc. Jogámos a edição original da Matago, não a nova que esteve este ano em Kickstarter. Portanto, e jogámos sem expansões. Vamos cá, como é que é o jogo? Para quem não conhece o jogo, é um jogo de área control, mas com leilão. Portanto, nós somos fações gregas, estamos a batalhar pelas ilhas gregas do arquipélago das Cyclades e vamos prestando homenagens aos deuses, entregando tributos, e essas homenagens, esses tributos são feitos na forma de leilão. Só podemos leiloar a um deus de cada vez, e se alguém leiloar para esse deus mais do que aquilo que nós leiloamos, nós saímos do leilão desse deus e vamos ter que ir leiloar a outro deus, fazendo com que eventualmente outra pessoa seja desalojada e assim sucessivamente até cada um de nós estar isolado num único deus. E cada deus tem a sua ação específica. O Poseidon mexe e constrói barcos, o Ares, deus da guerra, cria tropas e move tropas, o Zeus é mais fácil de ir buscar criaturas e há um deck de criaturas que fazem uma data de habilidades diferentes. Dá-nos também um padre que permite que os leilões sejam mais baratos para nós. E a Atena permite-nos ir buscar filósofos que, por sua vez, nos permitem construir cidades e é através dessas cidades que nós ganhamos o jogo. Nós também podemos construir cidades construindo 4 edifícios diferentes. Cada um dos deuses nos permite construir um edifício. E construindo esses 4 edifícios diferentes, transformamos esses edifícios numa metrópolis. Quando construirmos 2 metrópolis, ou dominarmos 2 metrópolis, porque podemos conquistá-las, ganhamos o jogo se as aguentarmos até ao final da ronda. Em caso de empate, ganha quem tiver mais dinheiro. Do deus pobrezinho do Apolo, coitado, estás certo. No mapa. Exatamente, é verdade. Portanto, os deuses que eu falei são os deuses que estão sempre a variar a ordem pela qual saem, porque a ordem pela qual fazemos leilão neles é a ordem pela qual jogamos, mas no final de todos, o último deus é o Apolo, que está sempre lá, é sempre o último, e o que dá é dinheiro, e permite que os vossos terrenos sejam mais férteis e, portanto, vos deem maior rendimento por turno. Portanto, é um jogo que gira muito à volta de economia, e que seja o primeiro a pagar o tributo na ronda a seguir. Exatamente, porque é o último a jogar naquela ronda, mas isso faz com que no próximo turno seja o primeiro a fazer leilão e vai sempre pela ordem inversa. Portanto, é um jogo que envolve gestão de economia, envolve leilão, envolve área control e é isto. Agora vamos ouvir aqui as vossas opiniões depois desta guerra sangrenta que acabámos de ter uns com os outros. Eu reservo a minha opinião para o final. Vamos ver o que é que vocês acharam. Começamos aqui pela esquerda, Nuno. Podemos começar. Pronto, lá está. Como o Rodrigo aqui já disse bem, foi a primeira vez, não é? É assim, é sempre difícil fazer uma análise muito profunda de um jogo em que estamos a jogar pela primeira vez, mas gostei. Começo por aí, gostei. O sistema de leilão, ou tributo aos deuses, é interessante, mesmo, e aconteceu um bocadinho isto no jogo, de estar a sentir que nunca conseguia chegar aos tributos na hora certa, não estava a ter income suficiente, mas na realidade
percebi depois no fim que é muito ténue É. o parecer que se está a perder e de repente passar para o topo não é assim tão difícil. Pois não. Fiz mal a gestão, faltou-me uma moeda que tinha tido se não tivesse ido com o meu Kraken feito parvo pelo mapa É fora. verdade, é verdade. Portanto, Eu se avisei. eu tivesse resistido à minha parvoíce de destruir tudo pelo Mas sabes que caminho, mais? Se tivesse resistido a isso, eu também teria mais uma moeda e teria mais uma tropa e quem Pronto, sabe pronto, se exato. eu não teria conquistado aquela metrópole. Exato, portanto, está assim, sério, mas na realidade o jogo está, a interação entre os jogadores é esta luta pelo tributo dos deuses que é bastante, está bastante bem conseguido. Está bastante bem conseguido. Muito bem conseguido, eu adorei a parte do leilão. Achei extraordinário, o leilão é... Faz um leilão disfarçado de tributo. Não. Ou seja, dás mais tributo, ganhas o Ganhas favor do mais. Deus e ele dá-te o favor de... E às vezes estás só a fazer, o que fizemos muitas vezes, que é fazer tributo a uns deuses só para que Os outros não os outros não consigam fazer o tributo. Às vezes estás a gastar dinheiro que não te apetecia nada a gastar Yeah. para impedir que os outros consigam fazer isso. Gostei muito do leilão. Gostei muito do jogo. Também. Pronto, eu também gostei do jogo, especialmente porque achei que era simples de entender, ou seja, não tem regras assim muito complicadas. A iconografia não tem texto, portanto a iconografia é muito simples, não tem assim grande... Facilmente se percebe pelos ícones o que é pretendido daí. Ou Se seja, tem alguma carta de algum... Nas cartas dos monstros eu achei que a monstros, iconografia não é. Às vezes há Então, uma outra percebo. mais eu acho que é complicada. mais Quando pela cor, Talvez. aquele laranja, ou seja, não salta logo à vista. Uhum. Achei muito divertido, ou seja, a pessoa acaba por estar ali aquela competição do leilão, depois, depois a pessoa tem que ver que os deuses não estão sempre na mesma ordem no panteão, digamos assim, vamos dizer que é o panteão, mas estão lá. Certo. E cada pessoa só vai fazer a ação do Deus por turno e depois tem que fazer de cima para baixo. Portanto, essa estratégia aí importa porque tu tens que ver que se for o último a jogar, vais ser o último, a tua palavra é tua, mas, ou seja, pode ser o último a jogar, mas a palavra é tua e o último. Portanto, é muito equilibrado nesse aspecto. E depois a seguir muda tudo outra vez. Sim. E aquele que não entrou vai entrar a seguir. No caso, estamos a jogar a 4, né? Exato. Sim, deixa-me só dar essa chega, porque se tivemos a jogar a 4, o que significava que havia sempre um deus de fora. Mas se jogássemos a 5, estavam todos os deuses em jogo sempre. Houve várias vezes que eu com pensei ordens assim, trocadas. no próximo turno vou fazer aquela ação deste Deus e vou fazer, vai ser muito fixe. Nunca saía de Deus. Várias vezes não saiu assim. Também me aconteceu tanta vez. Assim, a jogada lógica a seguir vai ser jogar ali. Tive Não. pelo menos não 3 deu. turnos a tentar ir ao Poseidon. Não. E quando ele aparecia, não conseguia lá porque não tinha ganho em campo suficiente, não tinha barcos suficientes para espalhar. Depois acontecem essas coisas tudo. Mas, no entanto, o que eu achei que neste final de jogo agora senti, foi uma moeda. Porque não tinha ganho, mas tinha empatado, Sim. dava para ali pronto. Provavelmente depois em desempate, se calhar não tinha hipótese à mesma, mas numa jogada conseguia construir 2 cidadelas. Portanto, mesmo que uma pessoa, mesmo ficando para trás, Sim, eu acho desde que uma pessoa jogo, mantenha a presença no mapa, claro, se perderes a presença no mapa... depois é a difícil mim aconteceu-me perder um Uma bocado a coisa que presença eu- no mapa e depois Exato. custam Quando jogas bastante para a o recuperar. Apolo, tu acabas por estar a aumentar a tua receita e ganhas aquela moeda. E se estás numa posição que não estás a ser ameaçado, vais aumentar muito o teu dinheiro que está atrás do teu ecrã e a seguir já podes fazer uma power play. Sim, É sim, verdade. sim. A não ser que te Não. roubem metade do teu dinheiro. Com o grifo assim. Não, mas Lá está. Pois há sempre ali qualquer coisa que te estabiliza que são os monstros. a questão, eu não foi erro da tua parte, mas foi o que eu senti no Não, jogo. foi erro da minha parte. Foi tu Eu não devia ter expandiste ido logo para- para uma ilha. Ah, Foste o primeiro a mexer para uma ilha. Mas isso não tem mal. mas aí isso é bom. não havia problema. Eu aí achei que não. Ou seja, o Tiveste meu erro foi ter ido para o Apolo. Quando? Quando ele me roubou o dinheiro. Eu não devia ter ido para o sim. Apolo. Yeah. Tu aí A minha devias ter questão era- disputado isso com A ele. minha história é que eu ia perder 5 Yeah. indo para o Apolo e no outro ia perder 4. Uhum. Portanto, ia ficar com mais uma moeda. E pensei, Sim, mas usavas tu o grifo, correto, recuperavas dinheiro, mas nada me garantia que eu ia conseguir lá ficar. pois, mas aí Sim. quem fosse pagava mais dinheiro, já conseguia fazer menos coisas. Sim, Se calhar não é toda conseguia essa comprar o dinâmica. grifo. Por exemplo, E às vezes, na situação em que tu estavas, se calhar também não era mau perderes completamente ficares só numa ilha. Porque tu vais para o Apolo
e pões uma cornucópia, aquela ilha está mega bem defendida, que é a tua única, e estás a bombar lá imensas cornucópias, e como só tens uma ilha, o Apolo dá-te 4 moedas, em vez de uma. Pois. É uma boa maneira de voltares ao jogo muito Por acaso ia-me rapidamente. queixar que ganhas muito pouco dinheiro quando vais Não. para o Apolo, mas se Só tiveres tens- só uma ilha consegues Claro. ganhar dinheiro. Ou seja, no próximo leilão vais ganhar o Deus que tu queres e podes-te conseguir expandir para outra ou conquistar Desculpa, alguma coisa a João, alguém. não ganhas pouco dinheiro, tu ganhas uma moeda, porque foste para o E Apolo, poupas. e uma cornucópia que vai ser... Não, e não estás a pagas aumentar nada. E o teu não motor. pagas o E leilão, não enquanto pagas todos nada. estão a pagar leilão. Sim, sim, não É uma pagas série de nada. vantagens do Apolo, e eu percebi-me que o Apolo era muito vantajoso mais no fim do jogo. Mas é E muito... no início Não, o mas início eu é achei que era muito não, mais não, vantajoso. eu apercebi-me no fim. Ah, pois, Ah, exato. Eu apercebi-me no fim, É. mas é muito importante porque aquelas cornucópias parecem insignificantes, uma moedinha só na tua ilha, mas o que vale, a verdade é que tu podes pôr na tua ilha com um forte e com protegeres aquela ilha e meteres ali cornucópias, Mas eu também cornucópias, joguei mal, cornucópias, porque e tens income que nunca mais acaba eu durante devia o jogo ter todo. ganho 4 moedas e só ganhei uma. Quando tu me Não, porque tu não tinhas estavas só duas numa ilhas. ilha. Estava, quando ele me sacou a minha, eu não estava em mais nenhuma ilha. Não, Estavas sim, lá em cima. tinhas as Não, duas. Já tinha tinhas as duas expandido. ilhas. Tinha as duas ilhas. Era a tal do tinha as tempo duas que ele ilhas, queria sim, roubar exato. para ganhar o jogo. Tinha as duas ilhas. Tinha. Yeah. Tinha as duas ilhas. Já percebi. E Isso ou é seja, uma boa achei que cena. o jogo foi equilibrado do princípio até ao fim, ou seja, havia sempre ali, não havia ali alguém que tivesse ali, pronto, ok, posso ter vencido, mas a questão aqui é, mesmo no último turno, havia ali várias hipóteses de... Sim. Ou seja, estávamos todos na corrida. Toda a gente podia ganhar. O Rodrigo Não. podia ter ganho com sorte nos dados. E pronto, Com e sorte aqui é o nos que dados. falta a Faltavam questão. só dois gajos. Sim. Eu vou avançar já com É a parte do jogo que eu não gosto. que não é um contra, porque lá está, não é um contra, é uma mecânica, o combate. Tem que ser. É É verdade, pura tirar sorte, algum tipo de é coisa, pura verdade. sorte, não há muita O coisa risco, que possa investe no fazer risco, para estamos a jogar mitigar. risco. Yeah, pronto. Vamos E dar é aqui extremamente- contexto, que é, no último turno, eu ataquei com 6 unidades a Metrópolis do Nuno, que já tinha 2 e ia ganhar o jogo se terminasse a ronda com elas, e ele estava a defender essa Metrópolis com 2 unidades. E portanto, 6 Mais tropas um minhas, forte. certo, 6 tropas minhas morreram para 2 unidades do Nuno, só mataram uma unidade dele, porque ele tinha um forte, tinha sempre mais um dado, o que significa, os dados só vão de 0 a 3, o que significa que 50% dos resultados do dado garantiam ao Nuno uma vitória. Porque 2 e Porque eu achei 3... que por cada tropa que tu É puseste sempre aumentava o teu primeiro. valor nos dados, ou seja, se tu avançasses com 6 tropas, tu tinhas 6 de força e Não. somavas mais o É dado. sempre 1 contra 1. Amenizava um bocadinho mais a sorte da Talvez questão não dos nessa combates, proporção, mas sim, podia ser amenizado. Não sei se na segunda edição fizeram algum tipo de revisão às regras de Não sei. combate. Nesta última edição não sei o que é que fizeram, sei que a expansão, eu já joguei com a expansão dos Titãs, acrescenta um deus, que é o Hades. Ok. Eu não aviso já que não gosto. E não gosto porque eu acho que este jogo é agir assim apertado, a teres mesmo que ir para aquele leilão específico porque precisas daquela ação, e o que o Hades traz é outra forma de fazer tropas e outra forma de movimentar tropas. Ok. Ok. Ou seja, de repente o Ares perde E o valor Poseidon já que não... tinha, e o Poseidon se calhar já não é tão Não. coisa. Além disso, traz outro mapa em que não há tanto mar, há mais Ok. terra, portanto o Poseidon também perde poder. Ok. É mais Pangeia do que ilhas, estás a ver? Não gosto tanto. Eu achei que ele estava sob. O facto de estarmos todos na luta parece-me sempre um bom sinal. Claro. Parece-me que as coisas estão todas muito bem equilibradas. Sim, repara, no último turno, Mesmo nós nunca termos Toda a gente jogando podia e ter o ganho. Rodrigo Sim, sim. e tu já tens E eu já jogado tens. bué de vezes. No último jogo toda a gente podia ter ganho. no último turno sim, estava toda a gente. não se sente a questão, não senti, está bem que a gente já joga jogos há muito tempo, mas não Não. senti aquela coisa do quem explica percebe o que é que está a fazer. Não. Acho que toda a gente conseguiu apanhar rapidamente o que é que podíamos mexer, como é que os outros podiam ganhar, o que é que eles estavam a tentar fazer, porque uma pessoa vai ter um bocadinho É um essa jogo noção. simples. E como tu tens, lá está, aquele erro que eu estava a cometer no meu pensamento de que não podia invadir, mas não, porque tu ou usas o Poseidon e mexes o arco, ou usas o Ares e mexes as tropas. Nunca Exato. podes fazer as duas coisas no mesmo turno, é impossível fazer as duas Claro. coisas no mesmo turno, portanto tens sempre que, ok, preparas o jogo, mas a seguir podes não conseguir fazer aquilo porque a malta já sabe que tu estás a tentar fazer aquilo. Mas o Ares não e vai permite-me contradizer. ver uma... Mas tens que já ter Mas tens de ter o barco já preparado. posicionado. sim, já tens de ter o barco. Pois, tens de ter É o barco sempre lá no sítio. uma Não podes invasão construir. anunciada. É sempre uma invasão anunciada. Porque Sim. ou não tens tropa e colocas os barcos e as pessoas sabem, ele está-se a preparar para invadir aqui. Para se mexer. E depois constróis tropas e avanças. Yeah. Ou constróis primeiro tropas
depois colocas os barcos De e maneira a que depois, depois possas e mover. e depois no outro turno ainda vais mexê-las. Yeah. Portanto, E mesmo com é o- sempre uma Mas invasão pode anunciada. mudar muita coisa, portanto. E mesmo com o Pegasus, que pode pegar nas tropas de um sítio e pô-las para o outro, Sim. diretamente, independentemente do sítio onde estão no mapa, é uma carta que está em jogo e que toda a gente vê que a carta está em jogo e claro que vai haver uma luta pelo Deus que estiver em primeiro lugar, que pode até nem Para interessar fazer para isso. nada, só para queimar a É. carta. Ou- Sim. ou E depois há eventualmente para o- muita estratégia foi o que aconteceu. interessante. Eu já vi um gajo ganhar da seguinte forma. Ele estava cheio de dinheiro, tinha tropas, precisava de conquistar outra metrópolis e ele era o último a jogar, já toda a gente tinha jogado e ele, ok, então agora ele estava no Zeus, que tem aquela habilidade de pagar uma moeda por trocar uma carta, ok? De monstro. E ele gastou dinheiro, rodou o deck todo até sair o Pegasus e foi para uma metrópolis. Pois. Yeah. E ninguém Yeah, pôde fazer se nada. tiveres Ele era o valor, último a jogar, estava nos Zeus, podia fazer aquilo. E depois o Duapol não podia Dinheiro, fazer pois. nada. Pois. É uma estratégia Yeah, interessante. yeah, yeah. Rodou Não, o deck todo e o Pegasus era a última carta. E ele foi lá. E quem é que estava à espera dessa jogada? Ninguém. Quando ele foi para os Zeus, toda a gente pensou, vai. Pois é isso. E ele tinha um monte de moedas atrás do ecrã. E de repente vira o deck inteiro. Era como eu, mas depois veio alguém. E roubou-te com o grifo. Sim, eu quase houve um momento que eu também estava cheio deles. Os Yeah. gastei todas. Ou seja, acho que o jogo está muito apertado, toda a gente pode ganhar, é simples toda a gente entrar aqui e depois os monstros dão-te ali uma corrida extra pelos Sim, deuses, dão. porque às vezes só queres o Estabilizam qualquer Poseidon coisa, e sim. o Ares, mas de repente queres ser o primeiro a jogar, É vais a ter que ir maneira- para a Atena ou para os É a Zeus. maneira do primeiro que sai aleatório Ter mais valor. mais valor. Claro, É a maneira de por causa dos monstros. Yeah. Só às vezes podia sair alguns que nunca sequer ninguém queria ir para Exatamente. cima. Muito bem. Regra geral de contras, só mesmo a questão de iconografia das cartas, que eu senti um bocado. Não achei que fosse um problema. Não se percebia, é assim, Alguns monstros são um bocado mais o Rodrigo estava a complicados. explicar quando os monstros saíam. É. Olhando só para a carta, não é Yeah. intuitivo tu perceberes o que ela faz. Algumas É não. por aí que Por Não. exemplo, agora no final a Quimera, Sim. que permite ir Eu buscar não uma. percebi não percebi essa pelos questão, por vistos, exemplo. não Pois, foi eu também não perceptível. E ela já tinha saído antes. Pois é isso. Mas E a questão é que não falha serviu, minha que não a a questão é devo que ter não serviu explicado para bem. nada porque não era bad teacher. Yeah, Era yeah, uma yeah. regra assim, coisa e ganhar o Sim, jogo sim, tinha sim. sido um bocado manhoso. Era um bocado manhoso. Não, mas é verdade. Eu depois, quando a usei, e usei porque estava ali, tinha que usar, Sim, sim. mas quando percebi que vocês não tinham percebido que ela permitia fazer aquilo, comecei logo a sentir mal. É pá, se eu ganhar assim, vai ser um sim. bocado. Porque a verdade mau. é que aquela carta, por exemplo, interessava ser tirar do Descartada. Claro. Para nós não, quer dizer, para nós também, porque estávamos a dar a hipótese de fazer aquilo. Yeah. Não, mas o Nuno teria obviamente tentado descartá-la imediatamente. É assim, Provavelmente, eu talvez pensei que ele houvesse não uma tinha luta, pensado nisso porque o deck tinha acabado de virar, só havia Pois. 3 cartas no descarte, não havia grandes coisas a fazer. E tanto que eu só conseguia pôr um tirando. barco ali Pois. para eventualmente tentar invadir. Podiam não ter visto isso. Mas estava o Kraken de fora também, podia Sim, ter feito diferente. destrói barcos. Se ele destruísse os teus barcos, só tinhas um, Sim, é verdade. tu foste com um barco. Fui com um barco. Eu tinha Não, eu tinha acabado de mais subir, barcos, tinhas mais mas só barcos. precisei Sim, de mas um só para usaste fazer aquela ponte. Yeah. Tinhas-me destruído 2, mas eu tinha todos os barcos na mesa. Ah, pois tinhas. Estava espalhado, estava uma. Estavam espalhados a receber trade routes de todos os Foi aquela ilha do centro que eu apanhei no princípio, que foi no princípio ou não? providencial. Sim. Que me serviu ali para o final. Yeah. Embora aquela tua ilha, embora a tua outra ilha mais comprida. mais comprida, mais de fora, que só tinham os acessos era só por um lado, também é uma. Mas não é significativo, lá está. Por isso é que eu lhe pus não logo acho os que se sinta, políferos aí. não acho que se sinta que o mapa seja que privilegie alguém. Não. É demasiado, o mapa é muito apertadinho, aquilo acaba por toda a gente estar em todo lado ao mesmo assim muito rápido. Sim, explicar isso. Que o setup é sempre pré-determinado, ou seja, toda a gente começa espalhado no mapa e equidistante de toda a gente, não começa cada um no seu canto, e que o mapa é dividido em dois tabuleiros, que têm frente e verso, e mistura-se um frente e um verso e vice-versa consoante o número de jogadores, portanto o mapa cresce e diminui com o número de jogadores para manter o jogo equilibrado e apertado. Sim, acho que o Bruno Catalá mais uma vez
aqui esteve muito bem. Acho que este jogo é... Já agora, nós jogámos a 4. Não sei se já jogaste com outras vantagens. 5 e 3. 5 e 3. Sim. E sentiste a mesma... Sempre. O facto do mapa crescer e do setup inicial ser pré-determinado para estar equidistante uns dos outros, o jogo parece-me sempre como me pareceu hoje. Muito apertado, muito... Mesmo a 3? Tens mais Mesmo liberdade a de ilhas? Tens mais ilhas Não vazias? tens, o mapa encurta mais. Ai. O mapa encurta mais. A 5 é mais pequeno? Ok. A 5 é três, maior e a 3 ah, é mais pequena ainda. O outro lado vira para o outro lado e fica... Exatamente. Ok. Exatamente. Ok. Tu tens... Até o sistema do desenho do tabuleiro está inteligente. É isso. Tens uma das metades do tabuleiro que é para 2 e 3 jogadores e viras ao contrário e é para 4 e 5 jogadores. E tens outra metade que é para 2 e 3 jogadores e para 4 e 5 também. E tu depois combinas assim para dar o número de players que tu tens. Ok. É fixe. Não, o mapa está sempre pensado. Por exemplo, é uma coisa que imagina o Railways of the World. Não. Tens mapas diferentes. O mapa base. Okay. América. Quando jogas a 6 está muito apertado. E está ótimo o jogo. O jogo beneficiava de, se quiser jogar a 3, ter uma coisa destas em que se calhar comia algumas cidades menos relevantes, não é? E o mapa ficava mais outra maneira, que avançar mais mapas. Mas isso implica comprar mais expansões. Aqui vem de base. Acho que é uma vantagem muito grande. Não é? Porque caso contrário, se jogares Railways of the World no mapa base a 3, o jogo não é bom. Não. Ou melhor, é bom, mas é diferente. Tens várias cenas para fazer, tens várias espaços. Cada um vai para o seu lado e faz o que quiseres. Ou às vezes tens dois a lutarem um contra o outro e o outro livre para fazer o que quiser. Ou seja, torna-se um jogo pouco interessante com menos jogadores. Vocês já jogaram mais coisas do Bruno Catalá? Já. Eu não sei se... Não lembro agora do King Domino. O King Domino, sim, o King Domino, já joguei, foi um dos primeiros jogos que eu tive também, o Shadows over Camelot. É dele? Foi o primeiro jogo de Hidden Wall que eu joguei. Ok. E tu tens o Seven Wonders também, não é? O Seven Wonders é o único que tem. Mas sim, também já joguei ao Seven Wonders. Se não estou em o Duel acho, não, o Duel já não é preparado por ele. O Seven Wonders eu tenho mais. É. O Duel é Panteão do também é dele? Panteão? Não. Este o Architect? O Architect. O Architect acho que já não é. Eu aqui tenho dificuldade em ver. Esta versão aqui ainda se encontra? Ou é tipo Encontra, só que agora vai sair a nova. A Legendary Edition, não é? A Legendary Edition, que integraram as expansões que eu estava a falar no jogo base. Epá, eu não sei, eu gostava de jogar para experimentar, mas não sei se não estragaram... Parece que tem muito aspecto de Dinis, não sei. Uma das peças pareciam... É da mesma editora. Portanto, isto é uma trilogia da Matagu, não é dos mesmos criadores, do mesmo designer, mas é da mesma editora, que é o Cyclades, o Inis e o Kemet. Okay. Todos eles são da área control. Mas o Inis não é dele. Não é do mesmo designer. Pois. Mas são todos da Matago. Ok. E o Kemet, que eu acho que é o que vocês ainda não experimentaram dessa trilogia, correto? Porque os outros já experimentaram todos. Temos vidas gregas, temos celtas, celtas e o outro que é o Egito. Já joguei o Five Tribes também. Five Tribes, sim. E o dele só joguei o Kanagawa. E o Splendor Duel é dele também. Não sei se o Splendor, o original não é dele, só o Duel, não é? Sim, só o Duel. Quer dizer, eu estou só a ver aqui a lista dos coisas, porque eu acho que já joguei mais coisas dele. Agora não tenho a certeza, não me lembro de cor. Pois, eu não tenho experiência com ele, a não ser no King Domino e neste, porque eu nunca joguei nem Five Tribes. Joguei Seven Wonders há muitos anos, uma vez, honestamente não me lembro. Mas o Sr. Bruno Catalá tem 202 jogos no... Sim, ele é... No cardápio. No cardápio. Prolífico. Bem, 202 com expansões, é capaz de não ser tanto no final. Pronto, então... Mas está aprovadinho o ciclado. Acho que o meu desafio hoje era conseguir escolher um jogo relativamente rápido de jogar, rápido de explicar, com regras simples para toda a gente entrar equilibrado e que vocês todos gostassem. E estou satisfeito, porque da minha coleção não era fácil esse desafio. É para repetir, gostei bastante do jogo. Também. Foi? Ok, boa. Também.
Vamos passar para os bitites? Sim. Os bitites? Sim, diria que sim. Ok. Alguém quer começar ou Tá lá. posso já ser eu? Vai, Já tu. Então, pronto. Eu, na sequência de um episódio que fizemos aqui há um tempo atrás, quero voltar à questão do AI, mas noutra vertente que não a das imagens, Ok. como eu tinha falado. Já algum de vocês experimentou a brincar com a AI na questão de jogos de tabuleiro e de criação de regras e etc? Não. Pronto. Eu vou explicar porque é que eu, que há um tempo atrás andei numa exploração de perguntar ao ChatGPT coisas. Uma delas, por exemplo, foi, olha, dá-me um trick taker com um baralho de cartas de 52 cartas para não sei quantas pessoas, com regras que sejam inovadoras, blá blá blá. E aquilo já era regras. Não as experimentei, felizmente. Não experimentei, li as regras e pareceu-me que havia ali qualquer coisa para jogar. Não experimentei, depois não tenho a noção de se aquilo depois aplicado, se é chato ou não de estar a fazer, mas a verdade é que achei interessante. E para além disto, descobri também que só fiquei nas dúvidas na criação do mapa, mas fiz, por exemplo, dá-me uma missão para o Imperial Assault e ele criou uma missão nova para aplicar no jogo, em que me dá peças de mapa, dá-me os números das peças de mapa. Não me diz como é que se monta, diz só para, olha, põe as salas não sei aonde e põe o spawn dos exércitos é neste sítio, é mais ou menos perto destas salas e tens uma missão. Ok. E eu achei que o meu habitat era neste sentido, era de explorar. Isto tudo começou porque alguém... tentar montar isso? Cenário? Não experimentei. Não experimentei, mas dá para perceber que aquilo, pronto, obviamente que aquilo... Se calhar a nível de mapa, pelo que ele me deu de peças, aquilo foi às vezes uma coisa em bruto, deu-me salas que eu peças de mapa que eu conhecia, mas aquilo depois provavelmente precisava de um ajuste. Na questão da criação dos corredores para os sítios, etc. Mas ele dá-me uma descrição detalhada de como devia mais ou menos montar o mapa. Não sei se ele depois me apontou para as peças certas. É engraçado porque dá para pormenorizar, quero jogar só com a caixa base ou quero jogar com expansões e ele muda o conceito do jogo. Isto tudo surgiu porque aqui há um tempo atrás eu tinha visto que alguém fez uma sessão de Dungeons and Dragons a ser gerada a história pela AI, em que dás o parâmetro do que é que queres fazer na história e aquilo vai-te fazendo desenrolar a história. Provavelmente já saiu um livro escrito por aí, né? Aquilo é uma coisa muito rudimentar, mas eu pareceu-me que é interessante, por exemplo, para refrescar jogos. Lá está, como o Imperial Assault, se já fizeste as missões todas, podes sempre ir para ali brincar e pedir alternativas para a coisa. E has de trazer as regras do trick taking. Sim, para experimentar, claro que sim. Sim. Às tantas ainda se edita aí um joguinho. Pareceu-me que, do que eu li das regras, aquilo era uma coisa muito, muito básica. A carta maior ganha, a questão depois dos trunfos é que tinha ali uma nuance na maneira de escolher o trunfo, mas pareceu-me que era. Isto é só uma chega para brinquem com isso, vejam lá se fazem assim alguma cena que chegam lá. Vamos experimentar isto que altamente. Muito bem. Vou eu? Então eu vou fazer um habitat, até capaz de servir aqui para o Ciclados que acabamos de jogar, que é, no outro dia estava a pensar em quanto tempo é que leva um jogo a ser montado na mesa. E se o facto de levar muito tempo é alguma coisa que vos preocupe. Sim. Ou vos chateie, que tenham que estar a montar um jogo durante 40 minutos. Ou o que quer que seja. Estou a ser exagerado, mas... e a minha questão era saber se vos preocupa, sim ou não, e depois se acham que é um problema do designer, que não fez todo o trabalho que deveria fazer, ou se existem alguns tipos de jogos que não é uma questão de se o designer fez ou não o trabalho, senão que é necessário para que o jogo funcione, para que o jogo represente, porque eu estou a pensar mais em jogos de guerra ou de política em que às tantas precisas de ter uma preparação de um mapa para ter um determinado uma determinada plataforma a partir da qual construir outra história, se não é um problema do designer, senão que é um problema dos jogos em si, ou se é parte dos jogos em si. Olha, eu vou-te pedir para ser o último a responder-te, porque eu vou colar o meu bitite com a resposta à tua e portanto fica logo colado, ok? Eu acho que isto, acho que se pode ver isto de vários prismas, não vou falar de todos,
Mas uma das coisas que eu acho que vai depender um pouco do tipo de jogo, ou seja, a mim, já houve, por exemplo, um jogo que eu nem sequer entrei na campanha, porque reparei que aquilo era um pesadelo para pôr na mesa. Além de que ocupava muito espaço, também era muita pecinha e não sei o quê. Mas era um jogo mesmo complexo. E também, assim, não tenho lugar disso na minha coleção, porque não vou conseguir jogá-lo. Principalmente por causa dessa complicação de... mas, por exemplo, eu vejo outros jogos que também têm muitas peças, mas que ou o designer, ou a editora, ou o publisher, digamos, quem publicou o jogo, dedicou atenção, por exemplo, para fazer um insert que, ao tirar, por exemplo, imagina, as peças de cada jogador tem um insertzinho, tem uma caixinha, que está tudo ali dentro daquela caixinha, não precisa estar a ir buscar ao saquinho e a vários sítios e montar, não sei, tu tiras o jogo da caixa e já está montado e pões na caixa já rapidamente. Okay? E há vários exemplos hoje em dia, ou seja, já há algum cuidado nesse pormenor que não é tão pequeno quanto isso. Mas há outros jogos que é impossível, não sei lá, devido à complexidade e se tens jogos na estratégia, aqueles wargames, se calhar tens muitas pecinhas e cartõezinhos de colocar. Se calhar há quem invista em inserts para isso, mas se via de raiz, eu acho que tem um bocadinho a ver com a maneira também como cada um organiza os jogos. Ou seja, o designer à partida faz o jogo e não está a pensar no jogo em si enquanto deve ser jogado e não quanto tempo é que vou demorar a montar o jogo ou guardá-lo. Né? É um bocadinho como o Oath, por exemplo. O Oath não tem propriamente um setup muito demorado, ainda que tenha, mas tem um guardar na caixa um bocado mais demorado. Porque tem que se manter as cartas na ordem certa, tem de se fazer a preparação toda da próxima sessão, e aquilo pareceu-me que foi uma maneira de mitigar a questão do demorar depois muito tempo no início da sessão a fazer uma montagem diferente. Portanto, acho que depende muito também da organização. Já percebi, por exemplo, que havia jogos que eu demorava imenso tempo a montar porque as peças não estavam organizadas da maneira certa, ou seja, teres tokens todos separados por cores. Se for um jogo em que não interessa propriamente ter aquilo separado, sim, estás a demorar muito tempo a ter que abrir um saquinho de cada vez, a pôr as peças na mesa, se estiver tudo junto depois na mesa e self-service, não tens... Acho que há aqui uma série de fatores que influenciam a questão da montagem. Depois também acho que tem muito a ver com o sítio onde vais jogar o jogo. Por exemplo, se é um jogo teu e que vais convidar pessoas para ir à tua casa, tu podes deixar o jogo, ter um jogo preparado. Se for um jogo que tu vais jogar maioritariamente fora de casa e que tens que chegar ao sítio, montá-lo. Por exemplo, acontecia-me imenso com o Imperial Assault essa questão. Porque a montagem do mapa tem que ser feita no início da sessão, portanto, tens sempre ali um setup um bocado mais demorado, mas também não são 40 minutos. Não. Da pior das hipóteses seriam uns 15 minutos a fazer uma montagem que as outras pessoas podem estar a jogar um filler qualquer enquanto então se alguém que já conhece no jogo e que pode ajudar a fazer a montagem. Sim. Mas realmente isso, às vezes já me dissuadiu de levar, já jogos já fiquei dissuadido de os levar devido à possibilidade de tempo de montagem. Até, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Iedo. É um jogo que se faz, não é difícil de montar em si, mas como tem um baralho onde o jogador, tu podes escolher entre vários sets de cartas com o tipo de jogo que queres pôr na mesa. Queres um jogo mais interativo, queres um jogo mais económico, queres um jogo mais take that. Então podes jogar ali um bocado, mas esse processo de decisão tem que ser, ou já o fizeste antes de saíres para ir para lá, ou quando montares o jogo na mesa, ou então vais estar ali a pensar muito nisso e vais demorar mais tempo. Mas nesse jogo, por exemplo, em contrapartida, convém que escolheres as cartas conforme os jogadores que o vão jogar. Sim. Portanto, quando não tens controle dos jogadores que vão jogar, convém saber se alguém que não gosta de take that, se calhar evitas essa parte. Exato. Mas mesmo assim, lá está. Acho que o João exagerou um bocadinho nos 40 minutos. Não, estava a exagerar, estava a ser uma hiperbole. Depende dos jogos, há jogos de guerra. Isto parte tudo da questão de uma pessoa ter fome de jogar e ter poucas oportunidades para jogar e poder aproveitar. Eu até te diria mais. O próprio Frostpunk, por exemplo, demora tempo a montar. Não digo 40 minutos, mas meia hora. A carta ali, não sei o que para ali. Por exemplo, o Twilight Struggle demora tempo a montar. O Twilight Struggle é um baralho rápido. E os cheats no mapa. Não são quase nenhum, já estão desenhados no mapa quais é que são, só tens que pôr lá 3 ou 4 de cada lado.
A sério, é muito rápido. Eu lembro, por exemplo, do Pipeline, Yeah. que me pareceu interminável O setup. o setup. Yeah. Por Se exemplo. bem que também era a primeira vez que ele estava a fazer. Sim, não, eu estava com ele, era a primeira Yeah. vez que estávamos a fazer, mas Tem muita coisinha. Pôr tubos lá para dentro. tens que meter cubos e tens que meter não sei o quê, depois Porque meter- agora parece que vai. os jogos cada vez mais são vários jogos dentro de um jogo. Isto é a parte do jogo Sim, que é isto é- o tile laying, esta é a parte do jogo que é de leilão, esta é a parte do jogo do mercado. E tu tens que pôr imensas peças para cada Aqui, uma ou dessas Lisboa. secções do jogo. Os do Lacerda o têm uma Lisboa, montagem um bocadinho mais. aquilo é infinito para colocar, agora coloca a pecinha Que aqui, agora coloca a exagero! Yeah. Aí é que exagero! que leva mais a montar que a jogar. Depois já vê, há certos jogos, há jogos que Exagero. depende, a montagem depende de se jogas com 4, se jogas com 5, tens que pôr numa são árvore, faz qualquer coisa para ali. Sim. Não é uniforme para qualquer número de jogadores. Sim, por exemplo, eu não jogo mais vezes o Mage Knight porque é um monstro para montar. Sim. Demora imenso tempo. Decks disto, decks daquilo, peças do mapa disto e daquilo, cada uma delas com o tipo de evento que estás ali a fazer, se é uma dungeon, se é um santuário, se é o que é, e monstros por baixo disso, separar os tokens todos dos monstros. Quero voltar atrás ao Imperial Assault. Porque o Imperial Assault, para além de tu tens a questão do mapa, e é rápido, tu tens a questão do mapa que pode ser, pronto, tens que montar e aquele processo é mesmo demorado. Mas depois durante todo o resto da preparação, os jogadores estão envolvidos na preparação. Porquê? Porque vão escolher o personagem, ou mesmo que já tenham escolhido o personagem, mas depois têm que escolher as cartas com que vão querer jogar naquela sessão. Mas eu isso já Portanto, nem ter sequer pôr acho que equipamento. seja Portanto, aquilo preparação. Isso mas já é é parte porque- mas- do jogo. Não é bem, ainda é preparação Não é? do próprio jogo. Ainda é preparação do próprio jogo. Não é tipo Dungeons and Dragons, que já estás a escolher quais é que são as tuas habilidades, a construir o teu personagem. Sim, mas o jogo não é isso. O jogo depois é mexer os bonecos no mapa. A missão é mexer os bonecos no mapa. A preparação do personagem é uma maneira de te manter envolvido com a história daquilo. Mas mesmo assim eu acho que não é problema. Acho que não é problema. O maior problema pode ser a nossa disponibilidade para ter as coisas agilizadas para jogar aquilo. Porque também é muito por aí. É tipo, não, depois ainda tenho que confirmar alguma coisa nas regras. Só isso aí já faz com que o setup seja mais demorado. Eu acho que isto varia muito de jogo para jogo. Okay? Por exemplo, aqui o Ciclades que tivemos a jogar hoje é um tipo de jogo em que eu de antes perdia tempo a arrumar saquinhos para cada cor, dava o saquinho a cada pessoa e depois percebi que basta-me encostar a caixa ao lado da mesa e varrer tudo para dentro das duas metades, porque quando abres a caixa tu montas o mapa e as peças são tão simples, tu tiras e está pronto a jogar. Não é preciso estar a perder tempo com saquinhos disto e daquilo e divisórias e dividir tudo. Há outros jogos que não. Há outros jogos que tu, se arrumares tudo bem e direitinho, quando voltas a abrir o jogo e a montar, é muito mais rápido fazer o setup, porque é só entregar realmente, como vocês já mencionaram, as coisas a cada jogador e isso poupa tempo. E sim, se o jogo tiver um setup mais curto, mais ágil, eu vou muito mais vezes jogar o jogo e mais facilmente o mostro a outras pessoas do que se eu convidar uma pessoa, ou várias, para jogar um jogo e disser, então vá, vamos jogar este jogo. E estamos ali meia hora ou 40 minutos a montar o jogo, a outra pessoa já está assustada. Epá, o que é isto? Estou aqui há meia hora, já perdi a vontade, o feeling já é diferente, já mudou o ambiente, já parece que é um monstro e que nunca mais vai sair dali. Se só montar é aquilo, vai estar ali de 6 horas, não é? E não compensa o tempo que demora, que perdes a pôr na mesa versus o benefício que retiras dali, não é? Portanto, em que é que isto se prende com o meu appetite? Eu acho que sim, que isto é muito prejudicial, o facto de cada vez mais os jogos terem tanta coisinha que demoram tempo a pôr na mesa e, portanto, eu estava no outro dia a chegar à conclusão, e era isso que queria partilhar aqui, que cada vez mais sinto que estou, em termos de alcance, de abrangência de tipos de jogos diferentes que tenho na minha coleção, estou bastante satisfeito, cada vez menos tenho necessidade de procurar jogos novos. O que tenho começado a sentir é a necessidade de facilitar o número de vezes que os jogos vão à mesa e o tempo que não se perde com tudo o que envolve jogar um jogo, o que inclui setup e arrumação. Então cada vez mais estou a sentir que o meu investimento agora
está a passar mais pelos inserts que o Nuno falava e por comprar coisas que agilizam esse processo. O mês passado falámos do braço. Estive a jogar a versão do braço do Júnior e eu nunca tinha visto uma coisa que ele comprou. Tu viste, não é? Vi. Ele abriu a caixa e cada player board tinha um coisinho que ele encaixou imprimido em 3D, que é uma grelha que vem lá em cima. As peças dos edifícios todos já estavam lá encaixadas e ele entregou aquilo a cada jogador, baralhou o baralho de cartas e o jogo estava pronto a jogar, imediatamente. Ao passo que da outra vez era preciso dar um saquinho com tiles a cada pessoa, dividir os tiles por edifício, pôr em cima da tua board e ali não, está logo. E não custa a fazer isso de volta porque tu não usas aquilo tudo num jogo, portanto tu quando estás a jogar só tiraste para metade dos tiles da tua board e voltas logo a pôr onde eles estavam Está pronto para a próxima. em 2 minutos. Sim. Exatamente. Está pronto a jogar. Isto dá valor ao jogo, dá valor à tua vida enquanto jogador, porque poupas tempo e poupas tempo às pessoas que estão à tua volta e isso permite que o hobby não seja tão pesado. Não é? E portanto, sim, colando aqui com o meu, eu acho que a partir de agora o meu investimento vai começar a passar mais por inserts e agilizar o pôr na mesa do que perder tanto tempo. Eu dei o exemplo do Mage Knight e é um jogo que eu gosto muito. Cometi o erro de comprar logo a Ultimate Version, que traz as expansões todas. A caixa é maior que a do Frostpunk, para teres uma noção. E só de olhar para a caixa dá-me medo de a pôr na mesa. É gigante. E eles produziram mal os inserts. Isto é uma coisa que eu acho que todos os produtores deviam ter atenção cada vez mais. Eles produziram muito mal os inserts. A caixa tem imenso espaço vazio lá dentro, o que significa que todas as coisas lá andam baralhadas. As cartas misturam-se, os tokens misturam-se, não há maneira de segurar aquilo no sítio. Cada vez que eu abro aquela caixa vai ser um exercício de arrumação para depois pôr as coisas na mesa e montar o jogo e depois voltar a pôr tudo na caixa. O insert não está a fazer o seu propósito. Não está a fazer o seu Completamente propósito. ao contrário. É de péssima qualidade. E eu estou muito tentado a vender aquela edição e a comprar a edição base, que chega perfeitamente e na esperança de que não se misturem tantas coisas e seja mais fácil de pôr na mesa. Então podes trocar o insert. Continua a ter... Aquilo não tem tanto conteúdo dentro da caixa para o tamanho de Justifica caixa o tamanho que da tem. caixa. Percebes? Sim. Portanto, acho que prefiro mesmo livrar-me da caixa grande. Tens que fazer um Uncollector's Box. Um downgrade. Há outros jogos que vão contra essa parvoíce de caixa enorme. Mas um exemplo estúpido é o do Star Realms Deluxe Nova Collection. Ou seja, a caixa podia ser 1 centímetro mais pequena e cabia numa Kallax. Pois. Mas por Eles alguma decidiram razão, o senhor, como é que ele se chama? O titular da Wise Wizard Games, decidiram que a caixa tinha que ter é enorme e não cabe na corrida Kallax por 1 centímetro. Ou seja, não pensaram nesse pormenor, é importantíssimo. Mas a verdade é que Eu tenho toda a gente já que percebeu que pôr a num Kallax é sítio esta. completamente estúpido e ter ali de estar encaixadinho na Kallax, mas não. E, ou seja, o tapete onde pões as cartinhas não precisava de ser tão grande, é só mesmo por isso, é só mais um centímetro. Mal percebes? Que é estranho neste hobby porque já perceberam que toda a gente está a adotar a Kallax como grande arrumadora de jogos. E portanto, não percebo como é que... Já há muita gente que se adaptou, mas eu não percebo como é que ainda há tanto editor que se recusa a ir para essas medidas. Fazer caixotes enormes. O Through the Ages não cabe na Kallax por 1 centímetro. Não, o outro cabe, fica um bocadinho de Não fora. faz sentido. É, 1 mas centímetro. mas de ficar de fora tens mais jogos que ficam de fora. Sim, tens mais jogos que ficam de fora. E o Age of Steam fica de fora. O outro não fica tem de fora. muito espaço, o outro não tem muito espaço na caixa que eles pudessem abdicar para aquilo caber numa Kallax. O outro mesmo assim, a única questão era fazê-la mais... Espaço. Fazem mais mas alta, não, mas mas aquilo é o tamanho do tapete. o tapete mais curto. E depois não tinha espaço para as cartas. Mas ela sai o quê? Tinham que encostar as Ela cartas. sai um Pronto, bocadinho para exato. fora? Ou... Sai um bocado para fora. Mas não é grave. não é... Mas ela cabe. Mas cabe. Só fica um bocado. Cabe. Então quem é que é o próximo habitat? O meu habitat é muito simples, não é nada de especial. Basicamente, já falámos de jogos temáticos anteriormente
E dentro do Egito, de ir para o espaço, como terraformar Marte e portanto, uma série de coisas mitológicas, mais recente, North Sea, dos vikings, os gregos, os romanos, whatever. Havia ali um pequeno universo, não é um universo, é uma realidade que ainda precisava de preencher nos meus temas. Que é o Wild West, ou Cowboys, os Cowboys. Ok. Nunca me atraiu. E então chegou-me recentemente um jogo chamado Carson City. Não sei se já... Olhei para ele e Não sei se já jogaram. Não, mas Carson City que eles chamam de ver, pera. Mas tenho ouvido falar bem. Pronto, é assim, é um worker placement. Sim. Não tenho ouvido falar bem para a minha pessoa. Tenho ouvido falar bem para as pessoas do jogo. Mas tem bastante interação entre jogadores. Acho que há ali duelos de tiroteios e não sei o que mais. Pistolas a sério? Não, pistolas de madeira. Isso era o diploma. Pistolas de madeira pequenininhas. Basicamente era só mesmo isso. Era tema que tu andas a explorar agora. Não vou explorar. Vi aquilo, gostava de ter um jogo de cowboys. Um jogo de Wild West. Então, tinhas também o do guiar vacas. É o... Aquilo que tu tens? Não, eu não tenho. O Great Western Trail. Já falámos dele há pouco tempo, não é? Mas foi da Argentina. Yeah. Da Argentina. Mas também já joguei o outro, o mais antigo. Mas não é bem cowboys, aquilo é gado. Basicamente é gado. Então tu, ou seja, achas que às vezes escolhes jogos por tema? Por tema e que a mecânica é um misto. Sim. Como não? Então não, claro que sim. Muitas das coisas é tema. Não, eu estou a dizer isto porque Mas também mecânicas que me interessam e como sei que posso jogar. Eu escolho jogos por tema, obviamente. Mas o que eu estou aqui a dizer é, imagina, eu tentei ter uma abrangência de mecânicas na minha coleção para dar mais ou menos para todos os gostos, escolhendo temas que gosto. O que eu estou aqui a sentir é que o Nuno escolheu uma abrangência de temas, ou seja, faltava-lhe um tema. E isso é que eu nunca tinha pensado mas como critério. Dentro do tema, os cowboys e tal, sim. Escolhi um jogo que se encontrava numa mecânica que eu gostava de explorar mais, que era tens um mapa, tens que construir a cidade de Carson City, depois tens propriedades e tal, leilões também, e depois às vezes andar todos à pancada com tiros e não sei o quê. Yeah. Eu estava a ver, não sabia, mas por acaso gostava de jogar porque é do Jorge Xavier Jorge. Pronto. Okay. E o Carnegie. E o Carnegie também. Esse eu tenho pena de não termos chegado a experimentar quando eu vos propus, porque... Eu gosto das coisas dele, ele pelo menos... Vocês sabem que eu não gosto de worker placement, eu também gosto, mas eu gostei daquele. Gosto mais do terroir. O Black Angel é um terroir, mas no espaço. Mas tem umas mecânicas giras, aquela mecânica de viagem no espaço está muito bem feita. Tu não gostas da ilustração do Ian O'Toole aqui, mas eu acho que está... Eu acho que de nós os quatro, tu talvez fosses o que fosse gostar menos do Carnegie. Mas acho que eles os dois iam gostar bastante. Do resto tudo. Mas não devia. Mas imagina, o Terroir tem a cena dos dados e escolher as ações e tal. Mas os dados são públicos. Isso é outra conversa que a gente... Sim, claro. Estávamos aqui a tentar convencê-lo de que os dados não têm problema nenhum. Pronto. São cool. Como se pode ver, acabamos de dizer que tem. Então. No ciclo. Não tem nada, mas eu não acho que tenha. Também não estou a dizer. É assim, é difícil. É um risco tu tens que chegar a um ponto. Risco. Tu tens que chegar a um ponto em que tens que colocar uma mecânica de resolução de conflitos. Não, claro. E parece-me perfeito. Yeah. Porque eu digo-te uma coisa, eu percebi isto quando comecei a jogar Game of Thrones, aqui há já vai mais de 10 anos. Ele tem duas variantes. Ou jogas com um deck de cartas, quando partes para combate, cada um tira uma carta, vê o número que tem e adiciona isso à sua força, portanto é uma incógnita. Ou tens a variante de jogar sem essas Tides of Battle, e portanto é a força com que tu vais, é o que importa. E ficas sujeito a jogar um general da tua mão e o outro joga um também, e é a única coisa que está escondida quando vão para o combate. Portanto, se tu vens com 5, eu venho com 6. Eu ponho um general de 4, tu pões um general de 4, eu sei que vou ganhar. Não há general de mais do que 4, eu sei que aquilo é uma vitória garantida.
E eu percebi que os jogos que têm derrotas garantidas ou vitórias garantidas não são divertidos. Não. Porque bloqueiam o jogo. O que começou a acontecer quando começámos a jogar com essa variante foi que o jogo não mexia. As pessoas, eu não posso avançar para ali, eu sei que vou perder. Ele tem aquela carta, Não tomam eu não essa tenho iniciativa, não. claro. E o jogo estanca. Ao passo que se houver um fator sorte, tu vais, estou com -1, mas pode ser que consiga. Vou arriscar. Eu não acho, Então, eu mas, não acho que... desculpa, Eu não acho que para a resolução de conflitos, e estava só a gozar, não acho que para a resolução de conflitos os dados sejam uma má coisa. Uhum. Até porque nos jogos de guerra são resolvidos com conflitos e tu sabes exatamente como é que se... Porquê? há alguma Porque coisa existe... melhor do que rolares E é o divertido. dado que te defende A mim- de um ataque estúpido que vinha Yeah. para cima de ti Como e tu hoje. rolas aquilo e fazes uma defesa brutal. Não deu e gosto ficas estarmos ali a fazer a defesa final da não me Citadela. dá nenhum tipo de prazer. Emoção até ao fim. Yeah, Ou exatamente. seja, eu entendo que os dados e funcionam bem. Não é? Tu tens... Como assim não te dá prazer? Não me dá. Ou seja, eu lançar os dados e o outro ter 20 e eu sacar eu precisava que era 12, não me traz nada. Eu vou trazer uma coisa nova à tua vida. Tenho a solução para ti. Tu precisas de um chocalhador de dados. Não, eu tinha. E jogo mesmo assim. ao- Ok, o Yahtzee. Não, aquele jogo tipo que tem aqueles triângulozinhos, como é que ele se chama? Epá, estás Gamão. a fazer isso assim, os ouvintes Gamão. não- Gamão. O gamão. Ele chocalha. Aquilo, Gamão vais me dizer. Eu não me dava- Não, eu também não gosto de gamão. Não, isso também não acho que... Eu gosto de xadrez. Mas Gamão não é um jogo de sorte. Tu sabes. O gamão. É de sapiência. Não. O gamão tem, vamos lá, tem tens a sorte do que é que te sai. Obviamente, depois o que É tu fazes muito com a mitigada. tua É cena. muito mitigada. Sim, depois tu podes ali, tens várias opções, podes mover peças para um lado, peças para o outro, tens obviamente ali capacidade de resolver os teus problemas com os dados que te saíram. Mas eu Eu gosto de percebo a questão xadrez. dos jogos que tu não consegues fazer nada que é pura sorte, mas O que eu estou a dizer é, em termos de conflito não me parece mal os dados. São uma boa resolução e acho que Tinha que ser incluem uma, incluem um elemento que é, nem sempre numa batalha, o facto de teres uma tropa mais forte representa uma vitória. Exato. Porque tu tens muito mais coisas do que o tamanho da tropa ou a capacidade bélica que tu tenhas, né? Tens então, mas estado de espírito, tens tudo. essa é a única vertente em que tens dados neste momento nos jogos de Game Dev. A não ser que seja um action selection, mas mesmo assim nunca é à sorte. É como o No Terroir. Terroir- A maior parte deles são assim. Não é à Sim, sorte. não é à sorte, depois podes mitigar usando Compras os dados dos as outros para compras o valor dos que tu outros. quiser. Mas eu entendo isto num conflito. Os dados já noutro tipo de coisas já me parecem menos. Estás a falar de dados como componente para conseguires fazer coisas. Fazer recursos ou Pois, isso eu ganchos. também não gosto. Não é um jogo que se chama ganchos, né? Que É, tu lanças sim, dados sim, para fazer. sim. Exato, porquê? Porque Isso é eu que tens também, de pôr eu dados concordo naquilo. contigo aí, eu aí concordo Escolhes contigo. qualquer outra mecânica para decidir quais é que são os Claro. produtos que tu queres produzir ou o que quer que seja. Agora, lançar os dados para dizer, olha, vais produzir Tem que agora pôr a jogar aquilo sagrado. e aquilo. Sim, isso não tem piada. Tem que pôr a jogar Eu sagrado. também não gosto disso. Tem que pôr a jogar sagrado. Lá está, é como o Catan, Morrias. tu não gostas do Catan, não é? Vamos rolar dados. Olha, este turno produziu-se Eu 30. nunca joguei o Catan, Ah, ainda tenho que jogar, mas Ah. é capaz de ser. Ele nunca jogou o Catan, mas tu vais testar o Catan. Pois, eu também. Garanto que Pois, vais é testar o Catan, porque o Catan sim, é daqueles jogos que os dados Yeah. é o maior nojo que existe naquele jogo. Porque tu podes estar rondas e rondas e rondas em que danças os dados e aquilo não dá nada a ninguém e estás ali só à espera. E depois é assim, tu sabes que, como são dois dados, o 6, o 7 e o 8 são os dados mais prováveis de sair. Mas não quer dizer nada. E no entanto, Sem. tu vais para os tiles que têm 6 e 8, E eles não saem. Sai um e sai dois. ou o 8 sai sempre, mas o 6 Yeah. nunca sai. Yeah. Como é que é possível? Yeah. Pois Epá, é isso e que está não- sempre assim isso que 3. não- 3, 1 Mas- e 2. Eu não sei, eu não estou a ver jogar Catan até ao fim. Não, o Catan dura uma eu vou hora. jogar o Catan até ao fim, não vai ser por causa de lançar os dados. Por Hei de exemplo, levar o Catan Ele para tem que uma- jogar, ele para tem lançar que os dados fazer. no... A gente ia Como filmar é que isso, chama depois este combinar do- para que ele, fazer. que ele falou há uns tempos atrás, o do Stegmaier, O site. Rolling Round? o Rolling Realms. Para que é que me metes uns dados naquele jogo? O jogo chama-se Então, Rolling 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 Não é isso, não é. Realms. Mesmo que fosse, Fazes um jogo. mesmo que fosse Flipping Round,
aquilo são 2 números aleatórios para tu teres que partir a cabeça de como é que os pões aonde e como é que mudas os valores dos dados para eu conseguir pô-los aonde. Como é que tu tinhas esse exercício matemático se não tiveres uns dados para ter aleatoriedade no valor que sai? Um baralho de cartas? Se fosse um baralho de cartas com... igual. É Então, exatamente igual. A aleatoriedade qual é que é a questão? Sim, o problema nesse caso, nesse jogo, não é o teu os problema é dados. o dado ou é o ser uma coisa aleatória? Nesse caso é ser uma coisa aleatória. Na maior parte dos casos é ser uma coisa aleatória. Eu não, a aleatoriedade é uma cena que não... Ou seja... Pronto, no John Company os eventos é um filme para ti. Por exemplo, assim como lançar o dado para... Mas aquilo são cenas que acontecem, tipo... É como as explorações espaciais em que tu tens um evento em que cai um meteorito e destrói a tua cidade. Claro. Pode acontecer. É isso? Sim, Acts obviamente, of God, eu entendo. Não é isso que eu procuro no jogo. E é o que eu gosto de dar muito de gozo John quando tu Company. fazes Tipo- um lançamento de dados e destróis o outro, pá, dá-te ali um... Yeah. O gajo vai dar um golpe de misericórdia e depois tropeça. Exatamente, Sim, acontece. Vamos dar outro exemplo. Tu gostas muito de Chinatown. Sim, obviamente tens a aleatoriedade nas peças que sacas. As peças que tu sacas Mas, determinam obviamente- completamente o que é que tu vais Mas fazer. terminam o que tu vais fazer a nível de negociação posterior a tu sacares as peças que saem. As peças e as localizações. E as localizações. Claro, Se a peça então, mas com fosse- os se a dados peça- é a mesma Se coisa. a peça fosse representada Exceto sem dado, era a no sítio mesma de merda. resolução de conflitos. É a mesma coisa. Imagina, na Guerra do Anel, tu ainda não jogaste, mas eu acho que tu ias adorar jogar. Não joguei. O War of the Ring. Joguei. Quando é que jogaste? Contigo. Pois jogámos já uma vez. Então tens essa questão. Tu rolas os dados para ver o que é que podes fazer. Não é? São os dados que te dizem que ações é que tu naquele turno vais poder fazer. Têm símbolos para isso. Não é? Depois tens Sim. outros dados Pois. para o combate. Sim, isso depois é... Mas o que determina o que é que tu podes fazer turno a turno são dados. E Sim, mas... pode não ser o que tu queres. Tens que jogar com isso. Tens que dar a volta. No Tens que root? adaptar a estratégia. No root, quando fazes combates, és tu que Não, lanças mas os não Mas aí dados. é É um conflito. combate, Ele aí é já conflito. aceitou. Ele já aceitou. ok, esse conflito. E o outro também... Aí é conflito. Tu gostas de controlar tudo, não podes. Yeah. Eu acho que grande parte A vida não é do assim, desafio de um jogo Não, como o War of the Ring é não te sair as ações que tu precisavas naquele turno e tu teres que dar a volta à tua estratégia para te adaptares ao que te saiu. Mas tu tens... Mas essa... Esse é o desafio. Mas a minha questão é, aí tu estás a colocar num jogo uma aleatoriedade para que tu como jogador ou outro jogador tenha que tomar uma decisão que em princípio não teria que ter tomado. Sim. Tu jogas 2xx e tu tens que fazer exatamente a mesma coisa. Tens que tomar uma decisão que em princípio não terias de ter tomado porque o jogador que foi jogar antes de ti fez uma coisa que tu não estavas à espera que fosse fazer. Mas aqui tens essas duas E aí- camadas. Porque tu também estás sempre dependente do que o outro jogador fez. Mas Também tens de te adaptar a isso. sim, e mas aos dados que podes usar. não São sei, mas duas isso camadas. faz-se não sei. Só quero aqui vir buscar a conversa do 18x e dos jogos de comboio. Imagina que estás a gerir uma empresa que está a pôr linha de comboios. Faz falta um dado para quando estás a pôr a porcaria da linha que tu acabaste de comprar e que investiste naquilo. Faz falta um dado que diga: epá, este terreno é duro como o caraças, vamos demorar 5 vezes mais tempo a fazer esta merda, Mas isso porque já lá acontece tens a construir linha de Mas comboio. isso já lá tens um custo extra. Pagas numa Mas montagem. não sabe, mas não, há muitos sítios onde tu não sabes o que é que estás a fazer. Olha lá, cada vez que faziam escavações em Santarém e aparecia um cemitério moro. Exato. Paravam as obras durante anos porque estão a Yeah. desenterrar os ossos todos. Nos comboios também acontecia a mesma coisa. Não, naquela altura não. Naquela Oh, altura não. não. Mete linha, segue a jogar. mete linha se não encontrasse uma pepita de ouro e tinham que desviar a linha de comboio. Estás a brincar? Até eles mataram os búfalos todos do meio da América, expulsaram os Só- índios todos só para fazer a linha de comboio. Estás a brincar? Tá bem, mas Não demoraram querem tempo a ter que fazer isso, a matar os búfalos, a expulsar os índios. Bem, já nos estamos a desviar. É já verdade, estamos é aqui. Sim. Bem, Os bitetes já foram. já Pronto. foram todos. Eu já nem sei de onde é que vinha esta conversa de Veio dos dados. dados, fala Não sem foi dados. Bitite João. nenhum. Foi. Não, o Bitite não foi esse. O Bitite não foi dado. Isto já desviou. Foi- não, foi por causa do Foi Toá. pós-bitetes. Ah, Foi por causa do pois Toá. Por causa do mesmo designer do Carnegie, não sei o quê. Bem, grande volta. Espero que Ok, tenham mas foi gostado. bom. Vá, vamos lá que está na hora de jantar. Digam-nos, deem-nos feedback se gostam deste formato dos jogos acabados de jogar, para ver se fazemos mais e pronto, esperemos que tenham gostado. Não se esqueçam de ver as nossas redes sociais, Instagram, etc. Isso. E até à próxima.
Falem connosco. Espero que o vosso verão já seja bom. Até à próxima. Tchau. Subscrevam-nos no Spotify, YouTube, Facebook. Contactem-nos por e-mail em pontosporbitites@gmail.com ou no Telegram. Deixem-nos sugestões de jogos que querem que nós falemos. Mandem as vossas listas de top 5 de ilhas desertas. Façam like, deem-nos rating no Spotify. Penso que também estamos no Apple Music por acréscimo. Procurem-nos nas plataformas de podcast. Os links estão nas descrições do Spotify e do YouTube para tudo isto. Obrigado por nos terem ouvido. Até ao próximo. Impecável. Pontos por bitites.